Vamos para a nossa aula número 7 de língua espanhola e hoje nós vamos aprender sobre los artículos determinados e indeterminados. E o objetivo da nossa aula de hoje é aprender os artigos em espanhol, aprender a diferença entre artigos determinados e indeterminados, aprender a utilizá-los e aumentar o nosso vocabulário em língua espanhola. E como sempre, a nossa dica que vocês façam anotações e revisem sempre os assuntos para que possa aprender cada vez melhor. E se você quiser esse assunto em PDF para imprimir ou para revisar, é só acessar o blog que ele vai estar lá salvo, tá bom? Então vamos lá. O que são os artículos determinados e indeterminados? Os artículos são os nossos artigos definidos e indefinidos, certo? Que em espanhol a gente chama de determinados e indeterminados. Os artigos em espanhol não se diferenciam muito do uso em português. São utilizados para estabelecer o substantivo ou elementos a que fazem referência na oração, concordando em gênero e número. E existem dois tipos de artigos, os determinados e os indeterminados. Então, para começar, a gente precisa saber que o uso dos artigos em espanhol, ele é bem parecido com o uso dos artigos em português. Então, para a gente aprender vai ser mais fácil. A gente só vai precisar agora se ligar na diferença da pronúncia, tá certo? Lembrando que eles sempre concordam em gênero e número com o substantivo. O que é gênero? Masculino e feminino. E número, singular e plural. Os artículos determinados são utilizados para referir-se a um elemento específico, já mencionado ou que se supõe identificável pelo interlocutor do discurso. Professora, o que é isso? Como o próprio nome já diz, determinado, a gente está falando de alguma coisa que a pessoa que nos escuta já sabe o que é, já conhece. E por isso que a gente chama de artículo determinado. Em português, que são os nossos artigos definidos, a gente tem a, o, as e os. Em espanhol, a gente tem la, el, las e los. Lembrando sempre, eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, né, que quando ele é um artigo, o ele não tem o acento agudo. Quando ele é o pronome, ele, que significa ele, tem o acento agudo. Então, é sempre importante que vocês lembrem dessa pequena diferença, porque um acento muda totalmente o significado da palavra. Tá? Outra coisa que acontece muito com quem está aprendendo em espanhol. Aí, como o artigo feminino, que em português é a e em espanhol a gente diz lá, aí a gente acha que porque o artigo masculino em português é o, e em espanhol a gente vai dizer lo. Não. Em singular, o artigo masculino é ele. Então, a gente tem lá, las, ele e los, certo? Então, vamos ver como é que a gente usa esses artigos determinados em língua espanhola. Diante de substantivos, certo? É o uso mais comum dos artigos. Sempre antes de um substantivo a que a gente faz referência. Ó. La roupa está sucia. A roupa está suja. Então, a gente tem o la, que é um artigo feminino no singular, que concorda com o substantivo roupa. E como roupa é uma palavra feminina e está no singular, o artigo fica igual, concordando em gênero e número. El chico no está bien. O garoto não está bem. E aí a gente tem ele como artigo masculino o, certo? Lembra sempre disso, não é lo chico no está bien. El chico no está bien. Las professoras estão de vacaciones. As professoras estão de férias. Então, a gente tem, professoras como um substantivo feminino no plural. Então, a gente usa las. Los vecinos fueron de viaje. Os vizinhos viajaram.
Lembra que nem sempre a tradução vai ficar ao pé da letra, porque é um pouco diferente, né? Quando a gente traduz do português para o espanhol e vice-versa. Mas lembrando que o uso é quase sempre parecido, certo? Então, a gente usa os artigos determinados diante de substantivos. Lembrando que esses substantivos, né, aqui os artigos fazem referência, são substantivos que a gente entende que a pessoa que está ouvindo já conhece, já sabe do que a gente está falando. Para avaliar propostas. O que seria avaliar essas propostas? Quando a gente tem que escolher entre uma coisa e outra, aí a gente coloca o artigo determinado na frente. Ó, vamos ver um exemplo. Me agrada mais la de color azul. Ou seja, me agrada mais a de cor azul. O que pode ser isso? Pode ser uma camisa, pode ser uma bola, certo? A gente sabe que é um substantivo feminino no singular, porque a gente tem o la. Então, me agrada mais la de color azul. Prefiero el de fresa. Prefiro o de morango. Então, esse u indica que a gente está escolhendo entre uma coisa ou outra, tá bem? E aí a gente tem, ó, diante de quantificadores pronominais. Los dos professores estão de vacaciones. Então, a gente tem dois quantificando quais são esses professores. Não são todos os professores, são dois professores. E aí a gente coloca o artigo determinado para esse quantificador, certo? Los dos professores estão de vacaciones. Las pocas veces que hablaron, no hablaron de ese caso. Mesma coisa, ó, as poucas vezes que falaram, não falaram deste caso. Então, esse las está fazendo referência ao poucas, que é um quantificador, certo? Indica a quantidade. Então, ó, a gente usa também os artigos determinados diante dos dias da semana e das datas. Esse uso específico dos artigos em espanhol é diferente do nosso uso dos artigos em português, porque em espanhol a gente utiliza artigos antes dos dias da semana, coisa que a gente não faz em língua portuguesa. Vamos ver o exemplo. Fui a México el 21 de fevereiro. Se a gente fosse traduzir literalmente ao pé da letra, ficaria fui ao México o 21 de fevereiro. Mas, em língua portuguesa, a gente não utiliza o artigo para falar de datas. A gente utiliza a preposição. Fui ao México em 21 de fevereiro. Certo? Então, lembrando que em espanhol, nesses casos, a gente vai usar o artigo determinado. A mesma coisa para o dia da semana. El viernes llegan mis amigos. Sexta-feira chegam meus amigos. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, ficaria a sexta-feira chegam meus amigos. Para mostrar a vocês que é muito diferente esse uso, porque em português a gente não usa nenhum artigo para se referir a dia da semana. Já em espanhol, a gente vai sempre usar el viernes, el lunes, el martes. Sempre que a gente for se referir a um dia da semana ou uma data, a gente usa os artigos determinados. Diante de horas, das horas, a gente também utiliza os artículos determinados. Por exemplo, voy trabajar a las 9. Vou trabalhar às 9. E aí, ó, você pode perceber que isso mostra também um pouco do uso da nossa crase em língua portuguesa. Porque quando eu digo vou trabalhar às 9, eu tenho a craseado, né? Que quem vai a algum lugar, preposição, e aí eu tenho as de 9 horas. Em espanhol, como a gente não tem essa junção, aí fica voy trabajar a, que é a preposição, las 9, que é o artigo determinado no plural, certo? São las 10 em ponto, são 10 em ponto. Em português, a gente não diz assim, são as 10 em ponto, a não ser que a gente esteja dizendo assim, ó, o evento vai começar às 10 em ponto, aí a gente usa, certo? Mas
em espanhol, sempre que a gente for falar da hora, a gente vai usar o artículo determinado, certo? E com valor de possessivo. Possessivo é aquilo que indica posse, que indica que é seu, que é daquela pessoa que fala. Vamos ver um exemplo. Pablo perdió el ánimo. Pablo perdeu seu ânimo. Me duele la pierna. Dói a minha perna ou a minha perna está doendo. Você pode usar nos dois sentidos, né? Você pode usar para dizer que a parte do seu corpo que dói é a perna, num sentido mais amplo, ou se naquele momento é a sua perna ou o seu braço que está doendo, me duele el braço, me duele la pierna, me duele el pie, certo? Então, a gente sempre vai usar em valor possessivo quando a gente se refere a alguma coisa que é de nossa posse ou de posse daquele que está falando, a gente também usa os artículos determinados. E agora a gente vai ver um pouquinho de los artículos indeterminados, que em português seriam os nossos artigos indefinidos, certo? O artigo indeterminado é utilizado para introduzir um elemento novo ao discurso, não identificado ou definido. Ou seja, ele é o contrário do artículo determinado. E aí isso ajuda porque o próprio nome já diz, ó, determinado, indeterminado, certo? Então, quando eu falo de alguma coisa nova ao discurso que não é identificado, é quando a gente está falando de alguma coisa, né? A gente fala de uma pessoa ou de um objeto que não foi mencionado antes e que não é do conhecimento daquela pessoa que está ouvindo, certo? Então, a gente entende por não identificado, porque aquela pessoa não sabe exatamente de quem a gente está falando ou do que a gente está falando, tá bom? E aí a gente tem, ó, unos, una e unas, que são os artigos indeterminados em língua espanhola. E unos, masculino, una e unas, feminino. E agora a gente vai ver um pouquinho dos usos de los artículos indeterminados. Diante de substantivos também, né, a gente sempre vai usar tanto o artigo determinado quanto o indeterminado diante de substantivos. E aí o que é que difere? Aquilo que eu falei na definição, né? Alguns substantivos já é conhecido pelo ouvinte que a gente está conversando, pela pessoa que fala, pelas pessoas do discurso, certo? E os indeterminados é alguém que está ali envolvido na conversa não sabe exatamente do que a gente está falando. Então, a gente usa um artigo indeterminado. E aí, a gente pode usar propositalmente também, né? Não só quando a gente não conhece, mas quando a gente sabe, mas não quer dizer exatamente. Sabe? Quando a gente diz assim, ai, tu viu quem estava fazendo barulho? Ah, foi um vizinho aí. Você sabe quem é aquele vizinho, mas para você não dizer quem é, aí você diz, ah, foi um vizinho aí. E aí a pessoa entende o que ela quiser, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Quero um caderno novo. Quero um caderno novo. Nessa frase, a pessoa não sabe qual é o caderno. Exatamente, ela sabe que ela quer um caderno. Como posso conseguir uma beca? Como posso conseguir uma bolsa de estudos? Então, eu falo de uma beca porque é um substantivo que não necessariamente é conhecido, é definido, não é uma bolsa de estudo exata, é uma bolsa de estudo que eu quero. Certo? E aí, ó, já é uma boa para vocês aprenderem vocabulário que bolsa de estudo em espanhol se chama beca. E aquele aluno que é bolsista, ele é um aluno becário, certo? Comprou uns sapatos. Comprou uns sapatos. Eu sei que ele comprou uns sapatos, mas eu não sei exatamente o modelo, a cor, certo? Recentemente encontrei com umas amigas. Recentemente me encontrei com umas amigas. E aí a gente tem aquele caso que eu falei, ó. A pessoa que fala
provavelmente sabe quem são essas amigas, mas a pessoa que escuta não necessariamente sabe. E aí você pode dizer, ó, encontrei com fulana, fulana e fulana, ou você pode simplesmente dizer, encontrei com umas amigas. Não importa quem são, tá bom? Importa que foram minhas amigas. E aí a gente tem, depois de verbos que conotam existência, ou seja, de verbos que significam, né, que dão a ideia de existência. Vivió um senhor nesta casa. Viveu um senhor nesta casa. Ocorreu um desfile na escola. Ocorreu um desfile na escola. Tenho um amigo que vive em México. Tenho um amigo que vive no México. E aí a gente tem também o uso depois do verbo hay, que é o nosso verbo haver, certo? Que significa haver e também denota a existência. Há uma terreira em tu estuche. Há uma tesoura em seu estojo. Há uns ninhos em el cine. Há uns garotos no cinema, certo? E aí a gente tem como um objeto indeterminado, como um substantivo indeterminado, porque eu sei que tem alguns meninos no cinema. Eu não sei quem são, eu sei que eles estão lá. Então, ele não é conhecido das pessoas que fazem parte do discurso, tá certo? E existe em espanhol o que a gente chama de contracciones de los artículos, que acontece em língua portuguesa também. E aí é importante que vocês prestem atenção, porque as contrações que existem em língua portuguesa não são as mesmas que existem em língua espanhola, né? Professora, que contração é essa? É quando a gente junta a preposição mais o artigo. Por exemplo, se eu digo assim, preposição em mais o artigo a, aí eu não digo em a, eu digo na. Eu não digo assim, vamos para um exemplo. Eu estou em a casa da minha avó. A gente não diz assim, a gente diz, eu estou na casa da minha avó. Esse na é a preposição em, mais o artigo a. Em espanhol, a gente só tem duas contrações, porque em português a gente pode fazer as contrações com várias preposições e os artigos. Em espanhol só existem duas. Então, é importante que vocês gravem isso. É fácil, só são duas, certo? Mas por que é importante esses detalhes? Porque para nós que somos falantes de língua portuguesa e pelo espanhol parecer tanto com o português, a gente acha que ele é igual. E aí acha que tudo que a gente fala em português a gente pode falar em espanhol. E não é bem assim, tá bom? Então, vamos ver quais são essas contrações. Existem duas formas contraídas em espanhol, que são formadas pelo artigo el e as preposições a e de. Então, só existem essas duas formas, sempre com o artigo el. E aí a gente tem um exemplo do artigo el mais a preposição a. Mañana vamos al centro de la ciudad. Amanhã vamos ao centro da cidade. Professora, aí como é que eu vou saber? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a regência dos verbos e vai aprendendo o verbo que tem preposição e o que não tem. O verbo ir, que é um dos verbos mais comuns para quem está aprendendo em língua espanhola, e é o verbo quem vai a algum lugar. Então, sempre que eu vou a um lugar que precisa do artigo masculino el, aí a gente faz a contração e fica al, que seria o nosso ao. Só que aí com L no final, al, certo? E a mesma coisa, o artigo el mais a preposição de, que aí a gente tem a contração del. Llegaremos del trabajo a las 10. Chegaremos do trabalho às 10. Certo? E aí, gente, são só essas duas contrações que a gente tem em língua espanhola. Não existe contração com o artigo feminino, é somente com o artigo el mais a preposição a e o artigo el mais a preposição de, tá certo? E a gente tem uma regrinha que faz a diferença no uso
do artigo masculino e do feminino, que é la regla de eufonia. O que é isso, professora? É o uso dos artigos masculinos antes das palavras femininas que começam com A ou com HA e tem a primeira sílaba tônica. O que é sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Então, se a palavra tem a primeira sílaba mais forte e essa primeira sílaba começa com a letra A e ela é um substantivo feminino, a gente vai trocar o artigo lá pelo artigo ele, para não ficar um som ruim de se ouvir. Vamos ver um exemplo, ó. Água. Água, em espanhol, é uma palavra feminina, só que ela tem a primeira sílaba tônica começada com a letra A. E aí, para a gente não dizer la água, que aí causa um som estranho no ouvido, a gente diz el água. El água es clara. Só que lembrando, ela não deixa de ser feminina. Então, o adjetivo vai ser no feminino. Ó. El água es clara, porque nós estamos falando da água. O artigo masculino só fica lá na frente, no singular, para evitar esse som ruim. Mas aí, quando a gente bota no plural, ó, las águas são claras. Ela fica normal com o artigo concordando no feminino. Mesma coisa, ó. El arte es reflejo del pueblo. A arte é reflexo do povo. Se eu tenho arte no singular, então fica ele, porque a gente tem a primeira sílaba tônica A. Aí, para não ficar la arte, el arte. Mas aí, quando eu boto pro plural, perdão, las artes son reflejo del pueblo, certo? E aí é bom sempre a gente se ligar nessa regrinha. Se a primeira sílaba da palavra for tônica e começar com a letra A ou HA, a gente troca no singular o artigo masculino, feminino para o masculino, tá certo? Vamos ver algumas exceções que isso não acontece. Nome das letras do alfabeto, aí a gente tem la A e la H, quando a gente vai falar do nome das letras do alfabeto. Nomes e sobrenomes femininos, porque como são nomes próprios, aí a gente continua la Ângela, la Ana, certo? E quando o gênero é definido pelo artigo. Que gênero? Se é masculino ou feminino. Se eu digo el árabe, eu estou falando de um árabe homem. La árabe, eu estou falando de uma árabe mulher. Então, nesse caso, eu não posso trocar os artigos, porque senão eu não vou saber, né, o gênero que eu estou falando. E em nomes de empresas, instituições ou siglas, a gente também mantém essa regrinha, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham aprendido. Essas são as referências que nós usamos para essa aula. E aí, qualquer dúvida, vocês podem procurar lá o blog, certo? Para dar uma revisada no assunto, assiste a aula de novo no YouTube. E eu espero vocês. Até a próxima. Tchau!